Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da disciplina Integração de Sistemas de Armazenamento de Energia no Sistema Elétrico de Potência. Nosso objetivo hoje é discutir um pouco do BMS, tá? Que seria esse sistema de gestão aí das baterias, né? Então quais são os tópicos aí que nós vamos abordar hoje? Nós vamos discutir por que o BMS ele é necessário, quais são as funções dele, discutir um pouco sobre as arquiteturas, né, dos produtos que tem no mercado, né, e a estrutura interna do mesmo. Então vamos lá, por que utilizar o BMS? Né? Então eu gostaria de começar a aula, né, relembrando vocês aqui desses dois gráficos que apresentam aqui para a gente a região de operação segura da nossa bateria. Então a gente tem, né, valores máximos aqui de corrente e de temperatura, tá, que a nossa bateria pode operar. E o mesmo está relacionado à tensão e à temperatura. Desta forma, né, a gente tem que garantir a operação dentro desses limites, né, e monitorar isso, tá? Para evitar que a gente atinja essa região de falha, porque caso contrário nós podemos ter problemas aí de segurança associados às baterias, ou até mesmo, né, não precisa ser tão drástico, né, mas a gente pode ter uma redução de vida útil da mesma. Então, pessoal, o BMS ele é um circuito eletrônico que ele é associado, né, aos packs das baterias, né, ou as células das baterias, tá? Ele geralmente tem entradas para várias células, né, então o mesmo BMS ele é capaz de monitorar mais de uma célula da bateria. E ele tem algumas funcionalidades, tá? Então a gente pode observar aqui nesse gráfico, tá? Então ele tem uma função de proteção, ele tem uma parte de tolerância à falha, ele tem uma parte de monitoramento térmico, controle de carga e descarga. Então, se a bateria estiver sendo carregada por algum motivo com uma taxa demasiadamente alta, esse BMS tem que tomar uma decisão. Ela também pode ser bom para fazer diagnósticos e monitoramento da nossa bateria. Além de uma função bastante importante, tá? Que é o balanceamento, tá? Das tensões das células que estão ligadas em série. Tá? A gente vai perceber que isso é um ponto crítico para baterias de lítio. Tá? E eu gosto muito dessa frase aqui, é uma frase de uma empresa que atua no mercado, né, que é a Lithium Balance, e eles costumam dizer, né, que esse sistema de monitoramento, né, o BMS, né, ele torna, né, um conjunto ali de baterias desprovidas de inteligência num pacote de baterias, né, que tem inteligência e segurança. Então essa mais ou menos é a ideia, a definição, né, o impacto que o BMS traz para o nosso sistema de armazenamento. Aqui a gente tem algumas das funções, tá, detalhadas que um BMS é capaz de fazer. É muito grande, né? O que eu quero chamar a atenção, né? Por exemplo, na parte de monitoramento, nós temos, por exemplo, monitoramento de tensão, corrente, a tensão de cada célula, temperatura, isolação, intertravamentos, entre outras coisas. Proteção contra operações seguras. Então, por exemplo, tem que definir a área de operação segura, tem que ter uma proteção de sobretensão, sobrecorrente, subtensão, o mesmo para cada célula individual. Tá? Tem a parte de refrigeração, então a gente vai precisar refrigerar ou aquecer a bateria. Então esse tipo de função, né, ela é realizada por meio do BMS. A gente também tem a parte de controle, né, de carga e descarga, então controlar ou limitar a corrente que está sendo feita, fazer o balanceamento das tensões das baterias. Então a gente pode ter, né, também sistemas para ligar ou desligar, né, as baterias. Tem a parte de diagnóstico, então estimar os estados das baterias, estimar a temperatura, né, estimar a vida útil da bateria, né, a capacidade de potência ou de corrente, e também a parte de manejo de dados ali, né, gestão de dados. Então, como salvar esses dados? Você tem que ter uma telemetria para poder enviar isso, por exemplo, para um software. Né? Como que isso vai ser feita, a comunicação e tudo mais. Então, querendo ou não, o BMS, né, eu falaria que ele é um componente complexo, mas não porque ele executa funções complexas, e sim porque ele executa uma grande quantidade de funções ao mesmo tempo.
Então você tem várias funções, algumas delas relativamente simples, e que tem que ser implementadas todas ao mesmo tempo, tá? Então é um dispositivo que tem que ter uma tecnologia, tem que ter um microprocessador lá dentro para poder efetuar todas essas tarefas aí, né? E tem que ter alguma plataforma, alguma metodologia de comunicação, né? Uma via de dados, para ele poder comunicar, né? Seja com BMS que estejam próximos a ele, ou seja com um dispositivo central que vai fazer uma comunicação com o computador, disponibilizar os dados na internet, enfim. Seria essa a ideia. Ok. E quanto às arquiteturas, pessoal? A gente tem diferentes arquiteturas, né? Geralmente o BMS, né? Ele permite monitorar mais de uma célula de bateria por vez. Então, por exemplo, se a gente tiver um arranjo lá com 10, 15 baterias, a gente vai ter, por exemplo, um MS para um bloco de baterias. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem algumas abordagens. Então, nós podemos ter uma abordagem centralizada, nós podemos ter a abordagem modular, a abordagem mestre-escravo, que não deixa de ser modular, e a abordagem distribuída. Qual é o conceito de cada um? Na abordagem centralizada, você tem uma PCB, né? Você tem um BMS, que ele vai ter diversas conexões. Então, esse BMS ele é capaz de conectar em diversas células. Então, você vai usar uma grande quantidade de cabos aqui, né? Para poder fazer a conexão desse BMS com a célula. Lembrando aqui, pessoal, só para ficar claro, né, que essas baterias elas vão ser conectadas externamente aqui, por exemplo, com a carga. Né? Vamos fazer uma carga aqui só para a gente entender. Mas o BMS está ali do lado monitorando a tensão de cada uma das células. Tá? Poderia ser o carregador aqui também, tá? Fazendo a carga das baterias. Tá? Ok, muito bom, né? Nesse caso, né, a gente tem um único microprocessador e esse microprocessador ele processa a informação de todas essas células. Então, a gente vai ter o monitoramento de todas as células, vai ter todas as tensões, por exemplo, elas vão ser medidas, né, e processadas pelo microcontrolador. É uma abordagem que ela minimiza custo, tá? Visto que a gente acaba tendo toda a eletrônica concentrada num ponto. No caso de um sistema grande, isso aqui gera um problema, porque não necessariamente, né, vamos supor que a gente tem um BMS ali que consegue monitorar 100 células. Não necessariamente as 100 células estão próximas umas das outras. Então você acaba tendo que ter cabos mais longos, né, e isso acaba inserindo, né, uma incerteza na medição de tensão da célula, tá? Então, além disso, cada BMS desse aqui vai ter uma quantidade massiva de cabos aqui que tem que ser montadas. Né? Se você tiver um problema nesse BMS, você perdeu completamente o monitoramento do sistema todo também. Na arquitetura modular, a gente distribui a eletrônica. Então, vão ter algumas funções que, querendo ou não, elas vão ser duplicadas. Por exemplo, fonte de alimentação. Tem que ter uma fonte de alimentação para esse cara e outra para esse cara. Então, querendo ou não, a gente aumenta o custo, tá? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente distribui a eletrônica, né, a gente consegue deixar, por exemplo, o BMS mais próximo das células. E aí a gente consegue ter uma estimativa melhor, seja da temperatura ou seja da tensão das baterias. Tá? Ok. Nesse caso aqui, cada módulo tem que ter um microprocessador, tá? Para poder fazer esse cálculo, né? E já fazer as estimações de estado e tudo mais tem que ser feito da bateria. Na abordagem mestre-escravo, a diferença é que nós temos os módulos escravos que eles fazem medição. E o módulo mestre, ele recebe todas essas medições via comunicação, né, e tem o microprocessador aqui para fazer a estimação de estado da bateria e tudo mais. Então, a vantagem dessa abordagem são as mesmas dessa aqui, só que agora o seu módulo escravo ele pode ser projetado e otimizado simplesmente para uma função, que é fazer uma medição de variáveis da bateria e enviar para o seu BMS mestre. Tá? Por fim, nós temos a abordagem distribuída. Na abordagem distribuída, o conceito é bem diferente. Tá? Na abordagem distribuída, a gente tem um BMS instalado na cara da célula.
Então, em cada célula de bateria, né, você vai ter um BMS lá instalado. Tá? E com isso, né, o que a gente consegue no final do dia? Né? A gente consegue ter uma medição muito melhor tanto da tensão quanto da temperatura. Tá? O problema, é lógico, é o custo dessa funcionalidade, visto que a gente vai ter uma maior, né, um maior custo com a eletrônica. Né? A gente tem que mais microprocessadores, né, mais vias de comunicação, do que se a gente trabalhasse, por exemplo, com abordagem centralizada. Né? Então, são aí as características principais aí desses sistemas. Tá? Então, dependendo do tipo de aplicação, né, você tem empresas que foram para um tipo de solução, tem empresas que foram para outro tipo de solução. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, uma abordagem centralizada. Então, isso aqui já é um BMS, né, que vai trabalhar com várias células aqui de bateria, então tem uma grande quantidade de cabos aqui. Né? Aqui a gente tem uma abordagem mestre-escravo. Né? Então, seria uma arquitetura aqui em que a gente teria o mestre, que vai receber todas as informações, e aqui a gente tem os escravos, que eles são projetados apenas para fazer a medição, né, das variáveis das baterias e enviar para o mestre. Aqui a gente tem uma outra arquitetura legal, que seria uma arquitetura distribuída. Tá? Então, a gente tem aqui basicamente uma medição para cada uma das células. Então, isso aqui é um sistema grande, né? Tem mais de 100, são quase 200 células. Né? Vai ter um camarada desse aqui para cada uma. Tá? E depois você tem só um periférico aqui de medição de corrente. Tá? E você consegue fazer o monitoramento todo do sistema. Então também é um conceito aí que alguns fabricantes acabam utilizando. Ok, vamos discutir um pouquinho agora sobre o balanceamento das tensões, que é uma funcionalidade importante do BMS. E querendo ou não, né, se a gente pensar nas outras funcionalidades, elas estão mais associadas a software. Né? Enquanto o balanceamento das tensões, ela impacta no hardware do BMS. E é por isso que a gente vai discutir com carinho essa parte. Quando eu me refiro, né, a balanceamento das tensões, o que eu estou querendo dizer? Imagina uma bateria de chumbo ácido. Uma bateria de chumbo ácido, se ela estiver trabalhando ali numa tensão ali de 13,5 volts, e a gente tiver 6 células, tá? E a tensão está distribuída uniformemente entre elas, cada célula, né, cada elemento, vai ter 2,25 volts. Contudo, como as células não são exatamente iguais, pode acontecer de certas células carregarem mais que as outras. Na bateria de chumbo ácido, a gente não preocupa muito com isso, tá? Porque, querendo ou não, a bateria de chumbo ácido é muito robusta à sobrecarga. Tá? Então, a gente não leva isso aqui para uma condição perigosa, tá? Geralmente. Se a gente pegar uma bateria de lítio, tá? Por exemplo, que a gente tem uma bateria de lítio fosfato aqui, de baixa tensão, se a gente tiver uma diferença entre essas tensões aqui nas baterias, isso também não vai gerar uma situação perigosa, tá? Então, é do 3.3 ali até o 4.9 volts, essa célula aí, ok, tem só duas, né? Aumentou só aquilo ali. Aquela célula ali, ela ainda suporta isso sem levar isso para uma condição perigosa. O problema é quando você pega um PEC, né, ou uma bateria de lítio que tem uma tensão muito alta, tá? Porque eventualmente pode acontecer um desbalanceamento e note que essa camarada aqui, ela está com o dobro da tensão das outras. Isso é perigoso, tá? Porque querendo ou não, né, esse desbalanço nas nossas baterias vai gerar uma tensão não uniforme, que vai gerar uma distribuição não uniforme da bateria e que eventualmente vai gerar uma distribuição não uniforme da degradação, que vai gerar novamente um desbalanço do estado de carga. Além disso, né, e mais importante, nessa condição aqui, essa bateria pode atingir avalanche térmica. Então essa bateria, ela pode explodir. Ou estufar, né? Num caso extremo, explodir, se a gente não tomar nenhuma providência. Né? E além disso, é legal a gente ter uma noção aqui, né? De que aqui nós temos duas células, né, da mesma bateria, né? E a gente está aplicando um pulso de corrente. Lá dentro nós podemos ter células que são mais fortes e células mais fracas, tá? E qual que é o problema? As células fracas, elas vão ciclar muito mais.
Se as células fracas, elas ciclam mais, inevitavelmente, elas vão se tornar mais fracas ainda, porque elas vão perder capacidade. Então, isso é um fenômeno meio que tem uma certa instabilidade, né? As células mais fracas tendem a se tornar cada vez mais fracas, tá? E isso só tende a aumentar o desbalanço. E é por esse motivo que a gente tem que atuar ativamente nas células, de forma a garantir o balanceamento delas. E existem várias estratégias, tá? Discutidas aí na literatura. Esse artigo discute um pouco sobre isso, até aconselho a leitura, tá? Então a gente pode ter um balanceamento, por exemplo, passivo. O que é o balanceamento passivo? As células que estiverem mais carregadas, a gente dá um jeito de queimar a energia delas. Tipicamente isso é feito com resistores. Então você liga resistores em paralelo aqui com a bateria, de forma a promover um caminho de descarga, fazendo com que as baterias elas tendam a convergir para o mesmo ponto, né? A gente pode ter estratégias agora ativas, tá? Onde a gente pode ter diferentes metodologias de troca de energia, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter sempre uma troca de energia do pacote de baterias para a célula. Então, na hora que está vindo energia aqui do carregamento, ou quando a bateria está em repouso, tá? E eu estou pegando energia aqui, né, do pacote para poder ou injetar nas células mais fracas, né? Então, eu tenho a possibilidade de fazer essa injeção de energia nas células mais fracas. Ou retirar a energia das células mais fortes e jogar para o PEC de novo. Então, eu estou fazendo um fluxo de energia de forma que eu consiga balancear. Nós também podemos fazer uma metodologia que compartilha entre células, tá? Então, a gente tem um fluxo bidirecional aqui e a gente consegue fazer esse fluxo entre células, né? Então, por exemplo, vindo daqui para cá, né? Então, a gente traz energia dessa bateria e traz para essa, por exemplo. Aí a gente pode ter duas formas, né? Seria célula por célula compartilhada ou distribuída, né? Então, basicamente, né, nesse caso aqui, a gente tem um fluxo para um único ponto, né? Então, todos são conectados juntos aqui, os conversores que vão fazer essa troca de energia. Ou eles são fechados de forma que eles ligam de uma célula na outra, né? Então, você troca energia de uma célula para outra direto, ou você troca energia daqui para cá, né? Essa que é a ideia. E uma outra abordagem seria o bypass. Então, no caso do bypass, a gente retira as células do pacote mesmo, a gente bypassa elas, de forma que a gente elimina as células à medida que elas atingem a tensão máxima ou quando elas atingem a tensão mínima. Essa é mais ou menos a ideia. Tá? Aqui são dois exemplos aqui mostrando melhor a estrutura, né? Então, aqui a gente poderia ter uma estrutura que contempla resistores, então ficaria os resistores aqui em paralelo. Isso é uma abordagem que a gente utiliza ela geralmente na carga, tá? Porque durante a carga a potência vem do carregador, né? Então a gente utilizaria uma parcela dessa potência do carregador para poder fazer o balanceamento, né? Porque a gente queima energia, querendo ou não, quando a gente liga esses resistores. Durante a descarga a gente geralmente não usa isso, o balanceamento passivo a gente não faz ele na descarga, tá? Porque senão a gente estaria queimando a energia que está dentro da bateria e aí você vai limitar aí essa quantidade de energia para aplicação, tá? Geralmente na prática, tá? Quando a gente fala prática, uma ou duas células geralmente vão ficar com esse bypass ligado aqui, né? Então, consequentemente, a gente vai queimar energia em uma ou duas células. E isso vai trocando ao longo do tempo, né, para poder fazer o balanceamento. Já aqui seria uma abordagem ativa, né? Então nesse caso a gente não queima energia, né? Mas sim a gente tem conversores, né, eletrônicos, então é uma abordagem mais cara, mais sofisticada, né? Mas que vai permitir, por exemplo, fazer esse balanceamento tanto durante a carga quanto durante a descarga das baterias. Essa seria a ideia. Uma outra pergunta que pode surgir, pessoal, é se é melhor fazer o balanceamento por tensão ou fazer o balanceamento pelo estado de carga. Isso é uma questão interessante, né? Aqui a gente tem um exemplo aqui, tá? Onde a gente tem duas células, tá? E essas células elas estão carregando. Essa célula é uma célula mais fraca, então ela carregou primeiro, tá vendo? Enquanto a outra célula ela ainda está se carregando, né? O que é que a gente nota, né?
Quando a gente faz o balanceamento por tensão, querendo ou não, a gente define uma faixa de tolerância. Tem uma tensão máxima e uma tensão mínima, né? E aí a bateria vai ficar fluindo ali dentro daquela faixa. O que acontece é que mesmo a gente tendo tensões similares, a gente pode ter capacidades bem diferentes nas baterias, tá? E por esse motivo, o balanceamento por tensão, apesar dele ser simples, ele não balanceia a capacidade das baterias. Tá? Então, se a gente for trabalhar com balanceamento por tensão, a sua estratégia é medir a tensão em cada célula. Medir tensão é relativamente simples. Tá? Isso vai gerar uma abordagem mais simples. E se as células forem similares, essa abordagem de balanceamento de tensão vai funcionar bem. Tá? Contudo, é uma abordagem ruim para certas químicas, né? Porque se você pega uma bateria, por exemplo, de lítio-ferro, que eu mostrei para vocês na aula de estimadores de estado de carga, você vai ver que a tensão ela não é um bom indicativo de estado de carga, né? Ou de capacidade da bateria. Porque, inevitavelmente, a curva é muito plana, né? Então, a gente não consegue diferenciar os diferentes estados de carga. Então, bateria de chumbo ácido tem muitos sistemas que, quando tem sistemas de balanceamento, geralmente usa quando são muitas baterias em série, tá? Acaba utilizando uma estratégia desse tipo por tensão, tá? E quando a gente vai fazer por estado de carga, aí a gente tem um porém. A gente tem que estimar o estado de carga. E todos os desafios associados a estimar o estado de carga são inerentes. E tudo isso vai ter que estar dentro do seu BMS, tá? Contudo, isso é muito melhor quando você vai ter células com impedâncias diferentes. Tá? E com certeza, né, ele tem uma maior complexidade associada. Então a gente geralmente vai para balanceamento de estado de carga, pessoal, quando realmente é necessário. Então quando você vai trabalhar com bateria de lítio, sim, a abordagem de estado de carga ela é muito importante. Tá? Agora, quando você vai trabalhar com bateria de chumbo ácido, tem muito sistema aí que vão operar só balanceando as tensões, porque a tensão é um bom indicativo de estado de carga da bateria, nesse caso. Espero que tenha ficado claro. Tá, além disso, quando a gente vai fazer o balanceamento, a gente tem que escolher como balancear. Então, por exemplo, nós vamos balancear de forma que as baterias tenham o mesmo estado de carga máximo? Ou nós vamos balancear de forma que os estados de carga médio das baterias sejam iguais? Tá? Então, essas abordagens aqui são pensadas quando a gente faz, por exemplo, uma abordagem passiva. Né? Se a gente tentar, né, balancear pelo máximo, né, sempre tentar deixar as células ali no máximo, a gente está priorizando a energia. Né? Então, com certeza, né, a energia armazenada aqui, nesse caso aqui, nós vamos ter um máximo de energia para essa abordagem passiva. Se a gente trabalha com a limitação aqui na média, a gente tem menos energia armazenada, mas a gente vai ter uma capacidade de absorção e de injeção. Então isso é interessante. Qual que é o problema aqui, né, dessa abordagem? A gente trabalha com estado de carga alto em todas as células. Né? Então a gente trabalha muito tempo com estado de carga alto, principalmente para células fortes. Isso acelera os mecanismos de degradação que são acelerados em estado de carga elevado. Isso aqui tenta resolver um pouco desse problema, né? Então a gente não trabalha com estado de carga elevado em todas as células. Ok? Já na abordagem pelo mínimo, a gente vai ter uma capacidade maior de absorver potência. Então, caso você queira ter um sistema, né, que ele tem uma grande capacidade de absorver potência, querendo ou não, trabalhar aqui com balanceamento por baixo, né, pelo mínimo, ele é mais interessante, né, para as baterias. Mas o que seria o sonho, né, de todo BMS seria fazer uma abordagem ativa. Tá? Por quê? Porque no caso da abordagem ativa, o que a gente faz? A gente coloca todas as células trabalhando com estado de carga de 0, por exemplo, a 100%, ou de 20% a 80%. A questão, né, é que você vai usar mais a célula forte do que a sua célula fraca. Então, essa que é a grande característica. Né? Você vai usar ela mais, né, para conseguir colocar ela, né,
ou descarregar ela por completo ou carregar ela por completo. Né? E, consequentemente, o que vai acontecer? Como você vai usar mais a célula forte, ela vai degradar mais rápido. E, consequentemente, ela tende a igualar com a célula fraca. Então, no final do dia, né, essa abordagem ativa aqui ela é uma abordagem interessante. Né? Usar mais as células fortes, né, tem uma vantagem interessante, que é esse balanceamento aí, da degradação das baterias. Tá? Então, tem muitos sistemas que eles vão cair em cima desta abordagem aqui, para poder fazer o balanceamento. Aqui a gente tem a estrutura interna de alguns sistemas, né? Então, aqui seria um sistema com balanceamento passivo, né, dissipativo. Então, basicamente, a gente tem alguns transistores aqui, né, que, ao serem acionados, vão conectar resistores aqui, em paralelo com a bateria, né, promovendo um caminho alternativo para a circulação de corrente, né, e até mesmo para poder controlar, né, esse balanceamento das cargas. Aqui, pessoal, a gente tem as abordagens ativas, tá? Então, aqui a gente tem a abordagem baseada em capacitor flutuante e a abordagem baseada no capacitor chaveado. Na abordagem de capacitor flutuante, como que funciona? Né? A gente tem um capacitor. Tá? A condição normal, esse capacitor ele pode estar curto-circuitado, a gente não vai utilizar ele. Tá? Mas eu posso utilizar este capacitor com a seguinte finalidade. Se essa célula carregar demais, né, eu posso conectar esse capacitor em paralelo com essa célula e ele vai pegar um pouco da energia dessa célula para ele. Né? Por outro lado, se a gente tiver uma célula que ela está carregada de menos, a gente pode fazer o carregamento de um desses capacitores e depois conectá-lo na célula de forma que a gente consiga transferir energia. Então é bem interessante, né? A gente usa esses capacitores flutuantes, né, cada um um determinado potencial, para ir jogando a energia de uma célula de bateria para outra. Já no capacitor chaveado, o conceito é um pouco diferente. A gente não usa vários capacitores, a gente usa um capacitor e a gente tem vários interruptores, eles são bidirecionais, né? Sempre lembrando isso. E eles permitem, né, tanto que uma célula jogue energia para esse capacitor e depois esse capacitor descarregue numa célula que está com tensão menor. Então a troca de energia sempre vai ser feita por esse capacitor. Tá? É uma abordagem interessante para sistemas ativos. Tá. Chegando aqui na parte final, pessoal, como que seria então a parte de monitoramento, né? Na parte de monitoramento, a gente sempre tem que estar preocupado, né, com a faixa de operação de tensão da nossa bateria, tá? Porque se a gente exceder demais esses limites de tensão, nós podemos limitar a vida útil. Tem que tomar cuidado com uma elevada sobrecarga da nossa bateria, tá? Ou então um descarregamento, né, excessivo da nossa bateria. Tá? E também tomar cuidado com a temperatura. Então isso tem que ser monitorado, né? Os fabricantes geralmente, por exemplo, isso aqui é de um fabricante, da Cocan, ele define as faixas de operação das baterias deles aí. Aqui a gente tem uma interface de um software de monitoramento da Lithium Balance. Então aqui a gente pode ver, né, várias definições que são feitas, né, no sistema. Então, por exemplo, qual que é a tensão máxima, né? Qual que vai ser a tensão mínima da nossa bateria? Quais são os números de unidades monitoradas? E aqui depois, né, a gente consegue ter dados, né, do pacote. Então, por exemplo, qual que é a corrente, o estado de carga, a tensão e tudo mais associado. E a gente tem várias funções aqui na frente, né, nessa aba de ferramentas, que permite aqui compreender o status mesmo da bateria, né, e, de fato, né, ter um monitoramento do sistema. Além disso, os fabricantes, né, para eles poderem estimar, né, o estado de carga, né, com a maior precisão, eles têm alguns fatores de compensação aqui de SOC, tá vendo? Então, por exemplo, o efeito da temperatura, né, por exemplo, na estimativa aqui da capacidade da bateria, o efeito da descarga na capacidade e aqui o efeito da carga na capacidade. Então, tudo isso aqui é utilizado, né, para melhorar a estimação, né, do estado de carga da bateria e garantir um monitoramento adequado. Eles têm lugar aqui para inserir a tensão de circuito aberto, né, o modelo da tensão de circuito aberto da bateria.
Tem a parte aqui da resistência da célula, os dados da célula. Tá? E aqui o modelo de bateria. Aí tem a parte de compensação, os limites aqui de descarga, tá? E os limites aqui de carga da bateria. Então, tudo isso você é customizado, quando você vai fazer o comissionamento do sistema, né? Você define esses limites de acordo com a bateria que você está trabalhando, para que você tenha esse monitoramento e a proteção correta da bateria. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.